Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis do capítulo 20 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Que coisa maravilhosa, não é? Abraão e Sara, eles vão peregrinar em Gerar. Você já percebeu? Tem alguns devocionais que eles se estendem um pouquinho mais diante, né? Da quantidade de capítulos. Às vezes o capítulo é um pouco mais longo, outros são um pouco mais curto, né? E aí às vezes a gente demora um pouquinho mais. Mas eu espero que eu esteja contribuindo aí com o seu período de devocional, com essa paixão que é, sabe, você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, né? E não conseguimos fazer isso todo o tempo, toda hora, mas é maravilhoso quando você prioriza a palavra de Deus, separando um tempo, né? E esse tempo se torna uma fonte de vida para o teu espírito, para a tua alma. Você está nutrindo aquilo que é eterno, né? Da mesma forma que você nutre o seu corpo físico com o alimento, né? Você está nutrindo o seu espírito com a palavra de Deus. E conhecendo a palavra, né? Você não será enganado. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade. E esta verdade vos libertará. E esta verdade vos conduzirá, né? Você não será uma presa fácil dos falsos mestres, dos falsos profetas, né? Que surgirão, já surgiram e continuarão a surgir. Mas todo aquele que é alicerçado na palavra de Deus, que tem ela como sua regra de fé, que medita nela, não será enganado. Olha só, partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Quedes e Sur e morou em Gerar. E disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Então, a história vai se repetir, não é? Lá em Gênesis 12, 13, nós vimos, né, que essa questão, né, da esposa de Abraão ser sua meia-irmã, isso já vai ter acontecido lá atrás. Agora nós vamos ver a mesma história acontecendo, né? De forma muito semelhante. E aí nós vamos ver, Abimeleque ainda não havia possuído Sara, por isso disse o Senhor: matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração, é na minha inocência foi que fiz isso. E respondeu a ele em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu ter impedido de te pecares contra mim, e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você. Olha que coisa, né? E aí nós vamos ver que levantou Abimeleque de madrugada, nem esperou amanhecer, e chamou os seus servos, lhe contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Em que pequei eu contra ti, para que fizeste tamanho pecado contra mim e sobre o meu reino? Se tu me fizeste, o que não me deves não fazer? Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também a minha irmã, filha do meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo tempo em que entrares, dirás:
ao meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou as ovelhas, bois, servos, serva e deu a Abraão, lhe restituiu Sara, sua mulher. Olha só, disse Abimeleque, a terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E Sara disse, dei 1000 ciclos de prata. E a Sara, lhe disse, dei 1000 ciclos de prata ao teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo. Perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, sua serva, de sorte que elas puderam ter filhos. Porque o Senhor havia lhe tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sarai, mulher de Abraão. E aí, enfim, nós vamos ter o nascimento do tão esperado Isaque. Capítulo 21, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Antes de eu falar a respeito disso, eu parei para pensar, para refletir a respeito nesse momento aqui, onde Abimeleque leva a Sara e fala novamente que essa mulher era formosa. Ela já tinha uma certa idade, ela não era nenhuma mocinha, E a beleza dela era conservada. Meu Deus, eu fiquei pensando aqui comigo, Qual será o segredo de Sara? Ela precisava compartilhar esse segredo com nós mulheres, não é? Esse segredo de, mesmo na velhice, ainda ser bela, a ponto, de outros homens, não era qualquer um, era o rei Abimeleque, ele tinha tudo quanto é mulher que ele podia pensar e querer, E ele desejou ter Sara. Olha só a dimensão disso. Parando nessa minha reflexão, vamos voltar ao capítulo 21, que é aquilo que todos nós esperávamos, o cumprimento da promessa. E Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado em que Deus lhe falara. Então, as coisas não acontecem no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito, mas no tempo determinado por Deus. Ainda que seja na velhice, acontecerá. Cabe a mim e a você continuar, perseverar, ser fiel e caminhar, não de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com as promessas de Deus. Ao filho que lhe nasceu, Sara deu à luz, pôs Abrão, aqui, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo o que Deus havia lhe ordenado. E tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaque, o seu filho, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso, rir-se-á junto comigo. E acrescentou que teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu, foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, quem? Ismael, a egípcia, a qual lhe dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse Abraão, rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Apareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disse, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ele ser o teu descendente.
tendo acabado a água do odre. E aí nós vamos ver, né, no capítulo 14, que levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs nas costas de Agar e deu-lhe o menino e se despediu. E aí nós vamos ver que ela saiu andando errante pelo deserto de Bezerba. Ou seja, ela não sabia para onde ir. Ele não disse, olha, vai ali, eu já preparei algum lugar para você ficar. Não, ela saiu errante. Ele despediu ela com pão e água. Tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar defronte, a uma distância de um tiro de arte, porque dizia assim, não verei esse menino, né, morrer. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, não foi o choro dela, foi a voz do menino. Aqui não fala o que o menino disse, mas Deus ouviu a voz do menino. Deus tinha uma aliança, né, com aquele descendente de Abraão, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço com água e indo a ele, encheu de água de odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. E aí nós vamos ver que Abraão vai fazer aliança, sabe com quem? Com Abimeleque. Eles vão se tornar muito próximos. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, dissera: Deus é contigo e com tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem ao meu filho, nem ao meu neto. Sim, que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, aquele da mesma bondade em que eu te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Não obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa do poço de água que os servos deste lhe havia tomado à força. Respondeu Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também não me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas, boi, Deus a Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Então, essa troca de presentes era comum naquela época, né? Como forma de você firmar uma aliança. E aí Deus vai colocar no capítulo 22, né? Talvez seja um dos episódios mais importantes da vida de Abraão, que é quando Deus o coloca em prova. Depois dessas coisas, pôs Abraão à prova, né? Pois Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e o oferece em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eita, e eu paro para refletir. E se fosse comigo e contigo? Como reagiríamos a esse pedido de Deus? Tão menos, às vezes, Deus nos pede e custamos em obedecer-lhe, não é? Olha só a resposta de Abraão a essa circunstância. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo um dos servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Não disse nadinha para Sara, porque imagine como ela ficaria com essa notícia, não é? Então ele guarda aquilo para si e corre para cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe.
Então disse ao seu servo: esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos ali. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha que segredo aqui. Eu não sei como, mas dentro de si Abraão tinha convicção de que ele voltaria com o filho dele. Ele não sabia como. E isso ia acontecer, mas ele confiava no Deus em que ele servia. Gente, que coisa mais maravilhosa é essa, não é? Olha só, isso é conhecer a Deus. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão. Eis aqui, meu filho, perguntou Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque não era bobo. Mesmo sendo tenro em idade, ele via, ele já tinha presenciado outras vezes o seu pai oferecendo sacrifício, holocausto a Deus. Então ele sabia que tinha alguma coisa que não se encaixava naquele quebra-cabeça, não é? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar em que Deus havia designado e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu novamente, da mesma forma que ele respondeu lá no início: eis-me aqui. Então disse o Senhor: não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso com chifre entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome naquele lugar como Deus proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Né? Que coisa maravilhosa. Então, aqui nós vemos que Deus, esse momento aqui é um momento crucial na história, né? Vivido por Abraão. E hoje nós sabemos o resultado desta obediência de Abraão. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse-lhe: jurei por mim mesmo. Olha só. Então aqui o anjo do Senhor, você já sabe, é a personificação de Jesus. E aí ele diz: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirás esta cidade, nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Quer ser bendito? Obedeça a voz do Senhor. Por causa da obediência de Abraão, de não lhe negar o seu único filho, Deus, por amor a mim e a você, também não negou o seu único filho. Ali foi estabelecido uma aliança de Abraão com os céus, para que Jesus fosse dado por resgate de muitos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Temos aqui, Senhor, o privilégio de poder oferecermos diante do altar. Não é um Isaque, é tão pouco, mas queremos oferecer a nossa vida diante de Ti como gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.